De volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família, 1h47 desta tarde de terça-feira, dia 7 de março de 2023. A temperatura no momento aqui em Pinheiros, São Paulo, é de 22 graus, a mínima prevista para hoje de 19. Há possibilidades de temporais em cidades da região metropolitana, inclusive do litoral. As informações são sempre da Clima Tempo. Bom, hoje você já sabe, toda terça nós temos o quadro Levados da Breca, né? Sempre com a médica e educadora parental Vivian Cirineu, que hoje já está aqui na nossa sala de estar e vai falar sobre birra das crianças. Boa tarde, Vivian, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço, porque está fazendo um sucesso, inclusive os recortes da sua participação em nosso programa, né, todas as terças, nesse quadro Levados da Breca. E o que é uma criança birrenta? Parece que você trouxe até imagens para ilustrar. Você conduz e a gente vai seguindo. Criança birrenta é aquela que não escolhe classe social, né? Ah, é verdade. Tem adultos birrentos também, viu? Que se comporta como uma criancinha de 3, 4 anos. Exatamente. A birra também pode acontecer com os adultos, mas assim, com as crianças é muito difícil um pai e uma mãe que não enfrente uma situação de birra em algum momento da vida dos filhos pequenos, né? Que é onde mais acontecem as birras. Sim. Vamos começar com a primeira imagem? Olha só. A clássica birra no supermercado. Tem criança no supermercado, no shopping que quer aquele lanche, que quer aquele sorvete, né? Que quer brincar naquele playground do shopping e o pai às vezes está sem dinheiro, está sem tempo, né? Ou está sem as duas coisas. Exatamente. E a criança se joga e grita e fala um monte de palavrão. E aí, Vivi? E aí a grande dificuldade é a sensação que a gente tem da impotência. O que é que eu faço agora, especialmente no lugar em público, onde está todo mundo me olhando? E aí, você não vai fazer nada com essa criança? Você não vai tirar dessa situação? E a birra, ela faz parte da infância, ela acontece. Só que o que eu gosto de mostrar sempre para os pais é por que a birra acontece? Para a gente entender um pouquinho como funciona o cérebro da criança, para a gente conseguir ter um pouquinho mais de paciência, porque não é fácil lidar com a birra. A gente se irrita junto com a criança. E às vezes fica ali uma disputa para ver quem faz mais birra. Se é a gente, adulto, ou se é a criança. Sim. Né? Aí eu vou mostrar, então, um modelo que eu tenho de um cérebro de massinha, para vocês nunca mais esquecerem essa história da birra. Eu uso muito nas minhas aulas. Aqui dentro do nosso cérebro, ó, se a gente olhar, acho que dá para ver bem a imagem, se você puder aproximar, a gente tem uma regiãozinha bem verdinha aqui, que é o nosso radar das emoções. Esse lugarzinho aqui, né, nem precisava saber o nome, mas é a amígdala, que não é a nossa amígdala da garganta. Sim. É uma estruturazinha, ó, que parece uma amêndoa, que é onde a gente regula as nossas emoções. Quando a gente sente raiva, tristeza, medo, qualquer uma das emoções, a gente tem esse radarzinho aqui que alerta o nosso cérebro. É ativado. É ativado. E aí dispara um monte de hormônio de estresse. Então, se eu tô com medo, eu tô com raiva, eu tô frustrada porque eu quero muito aquele doce que a minha mãe não quer comprar no mercado, eu quero, eu não posso ter. Aí eu começo a ficar estressada, liberando hormônios de estresse aqui. Só que o que o nosso cérebro adulto faz? Na região da frente, que fica bem atrás da nossa testa, eu tenho uma parte que é o lobo frontal, que pensa com a razão. Então a gente... vou mostrar aqui, né? Baixa um pouquinho a mão. Então fica aqui bem na frente, o lobo frontal, o córtex frontal, que é onde a gente pensa com a razão. Então, se eu adulto vejo aquele carro maravilhoso que eu sonho em ter, mas eu não posso pagar, eu me frustro, mas eu penso, poxa, eu preciso trabalhar mais, como é que eu vou fazer para conseguir? Esse não é o momento. Eu vou pensando e elaborando com a razão, e aí eu vou me acalmando. Vou projetando como que eu posso fazer até para adquirir, né? Exatamente. Fazer estratégias. Isso pode ser chamado a região da inteligência emocional? Com certeza, porque é a região que faz a gente pensar com a razão. Só que aqui, né, essa parte da amígdala, que é da emoção, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Então, primeiro a gente sente e fica raiva, que droga que eu não posso ter esse carro. Mas, tudo bem, vou trabalhar mais, vou juntar dinheiro mais uns anos. Aí você vai se conformando, vai aceitando, vai planejando.
Não desenvolveram nenhum medicamento porque eu achei o máximo, de verdade, né? Porque olha só que bacana, né? É bem ilustrativo, né? Sim, então aqui é como se fosse um interruptor, quando a gente sente alguma coisa, pá, É um já alerta. acendeu o Isso, alerta. acendeu o radar. Aí começa a se expandir. Mas a nossa razão, quando a gente é amadurecido emocionalmente, isso independe da idade, Então, né? pois é, na verdade, a criança, ela não tem essa região bem formada. Tá. Então, ela não consegue pensar com a razão. Aí, se uma criança está fazendo uma birra, está gritando, está chorando, você vai ficar lá com uma explicação lógica? Olha, hoje não é o seu aniversário, você não pode ter esse presente agora. Ela não vai entender. Sim. Porque essa região não está bem formada. E ela está ali com o alerta dela do radar, ó, ativado. E como faz? Hormônio de estresse, hormônio de estresse, hormônio de estresse. E como faz? Você tem uma bomba relógio do lado, né? Dentro de casa. É uma bomba relógio, exatamente. Então, eu preciso entender que é uma criança que ela não consegue regular as emoções dela sozinha. Ela não consegue se acalmar sozinha. E muitas vezes ela não vai sair dessa birra sozinha. Precisa de um adulto para corregular essa emoção, para ajudar. Então, a gente tem coisas para fazer na birra antes, durante e depois. Antes, a gente faz o quê? A prevenção. Então, se eu vou no supermercado e eu sei que meu filho, na hora que eu falar que ele não pode ter aquele doce, ele vai fazer uma birra, o que eu faço? Antes de ir no supermercado, eu sento com ele e converso. Filho, nós vamos no supermercado, vamos comprar apenas o que está escrito aqui na lista. Se você quiser, você pode escolher algo de tal valor. E aí você combina, conversa com a criança, explica. O dinheiro da nossa família serve para comprar as coisas que a gente precisa em casa, que é o que está na lista. Né? Então a criança ela já vai sabendo o que vai acontecer. Porque quando ela chega lá e vê tudo aquele mundo, ela quer tudo. Tudo colorido, né? Igual a gente, né? A gente entra num shopping, num lugar assim, a gente quer tudo. Dá vontade de ver tudo, de pegar em tudo. E a criança também sente essa vontade, mas ela não consegue entender com a razão. Por isso que eu vou conversar e combinar com ela antes o que a gente vai fazer lá. Bacana. Isso tem que ter diálogo, né? Sim, certamente. Que é o que falta para muitos pais também, é o diálogo com a criança. Certamente, isso serve para qualquer situação. Você vai na igreja com seu filho. Sim. Você vai na farmácia com seu filho. Você conversa, explica o que vai acontecer lá, dá uma previsibilidade. Né? Se você vai numa igreja, claro que dependendo da idade, verdade. você não vai conseguir fazer um bebezinho ficar ali sentadinho, parado o tempo inteiro, durante o culto, durante a missa. Né? Como faz? Que eu já fui em igreja evangélica e católica que, de verdade, eu tive que sair no meio porque eu não aguentava mais aquele choro, aqueles berros, e parece que o pai e a mãe acham engraçadinho, né? E a gente fica ali, ao invés de adorar, a gente fica com raiva. Mas não é nem da criança, é do pai e da mãe, porque não teve esse acordo, talvez com a criança, de falar, ó, a gente vai ficar lá um pouquinho, porque nem toda igreja dispõe de uma escola dominical ou de uma área para crianças. Né? Esse seria o ideal, né? A gente entender que a criança, ela precisa de um movimento e é difícil para ela ficar parada, então ela tem um espaço em que ela possa fazer isso. Seria o ideal, mas a gente sabe que nem sempre tem o ideal. Então, é a conversa antes, mas com a expectativa de que é uma criança. Sim. Então, não quer dizer que porque você combinou, vai funcionar e ela vai ficar quietinha ali. Então, assim, se meu filho começa a chorar muito, eu tô ali com ele, tô ali para assistir um culto, uma missa, e ele tá chorando muito, por que não pega um pouquinho, vai lá fora, calma, conversa, depois volta, porque isso também é um respeito da comunidade. Concordo. Né? É bom senso, né? A gente, né, que tá do lado de fora e olha uma criança chorando, a gente precisa também entender que ela não está fazendo de propósito, não são os pais que são ruins, não são os pais que não dão educação, porque às vezes a gente também cai num lugar de julgar. E isso dificulta ainda mais para a família conseguir ajudar aquela criança a se acalmar. Porque a mãe que se sente julgada, e eu falo da pele que eu já senti isso, da minha filha fazer birra num lugar público, a gente fica com vergonha, e o nosso cérebro, quando está com vergonha, acontece a mesma coisa, a gente fica paralisado. Então, eu com vergonha, minha filha gritando, eu preciso usar minha razão e me acalmar para eu conseguir acalmar ela. Só que se tá todo mundo me olhando com aquela cara assim, né? Essa mãe não vai fazer nada, isso não ajuda.
Entendi, mas a sabe? maioria de nós fazemos A isso. gente faz sem querer, mas agora a gente tem consciência, a gente não vai fazer mais. Eu não sei se eu não vou fazer, eu vou tentar. Eu vou tentar. Quando eu for num lugar onde a criança berrando, gritando, eu não olho pra criança, eu olho pra mãe e pro pai. É assim que eu faço. Com aquele olhar assim, fuzilado. Aí você vai fuzilante. pensar assim, eu preciso ajudar essa mãe. O que eu posso fazer de longe para Minha ajudar senhora, essa vá mãe? pra fora, por favor. A gente tá brincando aqui, mas é uma realidade. Eu sei que é difícil, mas assim, como que a gente pode ajudar quando tá de fora? Não é você que de fora que vai ajudar a acalmar aquela criança. Mas talvez um olhar compassivo, mãe, tá difícil para você, eu te entendo. Sabe? Que a gente envia essa mensagem com a nossa expressão, com o nosso olhar, talvez possa ajudar aquela família ativar a se acalmar para a conseguir razão. ajudar a acalmar aquela criança. Entendi. Maravilha. Tem mais alguma ilustração? Tem mais uma parecida, Tem né? mais uma? Vamos lá, então. Que é a história do brinquedo, né? Eu fui com meu filho numa loja de brinquedos, ele quer tudo, ele quer porque quer aquele brinquedo, e se eu falo não, não dá para comprar, ele vai chorar, e vai fazer um escândalo, e vai fazer uma birra. E é a mesma coisa, assim, é lembrar, né? Às vezes a gente precisa ir numa loja de brinquedos com o nosso filho para comprar um presente para outra criança, porque vai num aniversário, numa festinha. E aí o que eu faço? Mesma coisa, eu vou conversar antes, olha, a gente vai na loja de brinquedo, mas hoje a gente só pode comprar o presente do seu amigo. Você me ajuda a escolher? Quantas birras de lojas de brinquedo poderiam ser evitadas se tivesse só essa conversa simples, Sim. né? Em casa, antes de ir para a loja. Então, além dessa conversa, o que a gente faz? Então, esse é o que a gente faz antes, né? A gente também tem o que a gente faz durante a crise de birra. Aconteceu, e agora? E agora eu preciso ajudar o meu filho a se acalmar. É isso. Então, primeiro, é o que eu não faço. Porque se eu grito, se eu brigo, se eu mando parar, se eu falo que tá dando show, se eu tento envergonhar a criança, falo, olha lá, tá todo mundo olhando você, olha lá. Que é uma reação que todo pai e a Que maioria todo mundo faz. mas isso não ajuda. Porque a criança, ela não tá nem aí que você tá falando, Sim, os que outros ela não estão não chorando e eu entende. tô. Mas eu tô aqui É isso. sofrendo, e Ela ninguém tá tá na vendo. dor dela. Exato, né? Exato. Então, o que você faz? Você abaixa, olha no olho do seu filho, né? Fala, eu sei que tá ruim, eu sei que tá doendo, eu sei que você tá com raiva. É chato, né? É muito chato eu querer aquele brinquedo e não poder ter. Eu também ficava com raiva. Tudo bem ficar com raiva. Aí a gente entra na história das emoções. Sim. Tudo bem ficar com raiva. Mas não tá tudo bem você expressar essa raiva batendo num amigo, por exemplo. Então a gente vai validar a emoção. O que a gente não valida é um comportamento que não é adequado ou que agride o outro. Mas não é na hora da birra que a gente ensina isso. Porque na hora da birra o cérebro não pensa com a razão e não funciona. A gente conversa depois. Perfeito. Tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Primeira pergunta na tela. Não posso ir ao mercado que meu filho se joga no chão e começa a pedir tudo. Já briguei, proibi de pedir. Ele tem 6 anos. O que faço? Isis Farias, de Salvador, Bahia. Vai fazer exatamente o que a gente falou aqui, Isis. Né? Antes de ir, antes de levar, vai conversar, né? E vai combinar. Isso não significa que na hora que você chegar lá, ele não vai se frustrar e não vai querer. Mas a birra que poderia ser, por exemplo, né, um escândalo, com certeza vai ser um choro de frustração, vai ser algo menor, mais fácil para você lidar. Porque a gente não impede a frustração, né? Quando a gente fala um não para o nosso filho, muitas vezes ele vai se frustrar e ele vai ficar chateado. E você conversa e acolhe aquela emoção. Eu sei que você não gostou, eu sei que você queria um brinquedo, eu entendo. Se eu fosse criança, se eu tivesse a sua idade, eu ia querer todos os brinquedos que tem aqui também, né? Com certeza. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Acabei de ter meu segundo filho e o meu mais velho, que tem 3 anos, sente muitos ciúmes. Não sei mais o que fazer, Vivi. Quem pergunta é Evelyn Araújo, de Brasília, Distrito Federal. Evelyn, lembra assim que o que é o ciúmes? O ciúmes não é um sentimento que é ruim. A gente tende a achar que o ciúmes é uma coisa feia, que a gente não deve sentir. Mas ciúmes é uma emoção que a gente sente. Quando a gente se sente ameaçado no amor,
a gente sente ciúmes. Então, se eu olho para minha mãe e eu vejo que ela só cuida do bebê, só fica com o bebê, só tem tempo com o bebê, e eu fico de lado, eu acho que essa minha mãe não gosta tanto de mim assim, não. Gosta mais desse bebê. E eu fico inseguro. É isso que está passando. Mas a criança já tem esse entendimento? Tem. Já que o cérebro Não dela com tá tanta assim... razão, assim, né? Não com tanta razão. Mas ela, a partir de 1 ano, mais ou menos, por volta de 1 ano, já começa a sentir ciúmes. Então, quem tem filho de 1 ano, quando vai brincar com outra criança, o pequenininho já fica lá com aquele olhar assim, quero minha mãe. E qual a sua sugestão nesse caso? O seu filho mais velho precisa de um tempo para ele também, e eu sei que é muito difícil quando a gente está com 2, mas é enxergar algum momento que há uma avó, uma tia, uma vizinha, uma amiga pode ficar um tempinho com esse bebê para você dar uma atenção de qualidade para o seu filho mais velho, porque ele está precisando. Quer sentar no chão e brincar, quer ficar junto, é oferecer esse abraço, esse colo, o seu corpo, para que ele entenda que ele se sente amado. E uma conversa honesta. Porque as crianças de 3 anos, elas conseguem entender. Filho, eu tô com muita saudade de ficar com você, mas olha, ele é tão pequenininho, não dá, a mamãe precisa fazer tanta coisa pelo seu irmão. Mas se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro com você. É fazer todo santo dia essa criança se sentir amada. De acordo com a sua vivência de consultório, Vivi, né? Eu queria que você falasse pra gente qual que seria o ideal, não que seja uma regra, mas qual que seria o ideal, o espaço de tempo entre uma criança e outra. Para que pudesse ter realmente esse tempo para uma e um tempo para a outra. Ou é a vida toda? Olha, não existe um tempo ideal. Quanto menor a criança, menor o filho mais velho, mais dificuldade ele tem de entender tudo isso. Porque ele é um bebê que ainda demanda muito desse apego, né? Dessa conexão junto com a mãe. Não existe uma idade em que, não, agora tá tudo bem, esse tá mais velho, eu posso ter outro. Porque o ciúme sempre vai existir. Se você tem 2 filhos, um de 10 anos e um de 15, e você só fica com o de 15, só conversa com o de 15, porque o 15 vai, vamos pensar assim, dá mais trabalho, e você só dá atenção pro de 15, o de 10 vai sentir ciúmes. Mas não pode acontecer do de 10, psicologicamente falando, dele ser uma pessoa muito mais forte do que aquele que é tão mimado pela mãe com 15? Mas então, aí é outro ponto, né? Entre a eu só quero trazer, eu só quero trazer para você um spoiler da próxima pauta. Entendeu? Aqui tá tudo bom. É assim, é real. Vamos lá. É porque assim, quando eu dou atenção no sentido de eu te ofereço a minha segurança, o meu colo, o tempo que você pode conversar comigo, eu tô aqui, tô disponível. Isso não é mimar. O que é o mimar? Mimar é quando eu vou ceder a todos os desejos imediatos do meu filho. Porque as pessoas confundem mesmo essa questão do mimar. É mimado que tem tudo. Não. Tudo é a atenção, é o tempo, é o espaço. Né? Eu comento sempre isso. Tem pessoas que são adultas até hoje mimadas. Né? Não conseguem ouvir um não, porque em casa é sempre o sim. E na rua vai ouvir sempre o não. O mundo não está nem aí para as suas dores e para as minhas. Essa que é a verdade, cada um está preocupado com o seu umbigo, em sua grande maioria. Infelizmente, por isso que é importante essa questão da educação colocada por você hoje, da atenção, né, de saber se dividir o tempo, planejar essa questão emocional, para que realmente a criança ela possa crescer com saúde emocional. Eu acho que um ponto que a gente nunca vai falhar e errar, quando a gente pensa na essência do amor, a gente nunca vai estar mimando. Quando a gente dá colo, dá abraço, dá carinho, a gente nunca está mimando o nosso filho. Quando a gente dá um bem material, né? Dou um celular pro meu filho, eu dou pensando assim, eu amo e vou dar esse presente, eu amo e vou dar este brinquedo, eu estou transferindo esse amor por um objeto, aí eu posso pensar, será que isso é amor? Aí eu me questiono. Se o objeto, né, é o amor. Mas a presença, o olhar, a conversa, isso nunca vai ser um caminho de estar mimando as crianças. Com certeza, até porque o tempo é o bem mais precioso que todos nós temos, né? Só para te ouvir, só para te olhar nos olhos quem realmente se importa com você. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela.
Tenho uma filha de 5 anos que faz muita birra quando vou deixá-la na escola. Existe algo que posso fazer para mudar esse comportamento? Quem pergunta é Lorenzo Gomes, de Boa Vista, Roraima. Todo comportamento, ele comunica alguma coisa. Então, se a birra é para ir para a escola, vamos olhar, assim, tentar ampliar esse olhar. O que será que está acontecendo? Será que não gosta da escola? Será que está acontecendo alguma coisa na escola? Eu vou sempre investigar. Será que eu não estou passando pouco tempo com a minha filha? E aí, na hora que ela sabe que chegou o momento da separação, que ela vai ficar na escola, ela faz um comportamento como esse, ou chora, ou grita que não quer ficar, porque no fundo o que ela queria era mais tempo com os pais. Então, assim, é uma pergunta muito ampla, que a gente precisava olhar, assim, para um rol de possibilidades do que está acontecendo para essa birra na hora de entrar na escola. Pode ser a fase da adaptação escolar ainda. A gente começou as aulas faz cerca de 1 mês. As crianças estão começando a adaptar agora, porque demora esse processo também. Então, também pode ser isso. Sério, operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Sempre deixei minha filha com o celular vendo vídeos, já que é mais prático e consigo organizar as coisas melhor. Mas não posso ameaçar tirar o celular, que já começa a birra. Não tenho mais paciência. Me ajuda, Vivi. Quem pergunta é a Rita Santos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou dar um exemplo. Adorei, me ajuda, Bibi. Vou dar um exemplo. Vivi, olha, Está acontecendo na minha casa. Sim. Eu sempre segurei para dar tablet para as meninas. Sim. Tá? E aí agora a gente tem um tablet que é o da família, que elas vão começar a usar porque a escola está com atividades que tem o tablet. Sim. Então eu consegui segurar até agora. Agora segurou não dá mais. as telas até agora. E aí, assim, o que acontece? A gente colocou ali o tablet para elas e aí elas queriam ficar mais. E eu fui ter uma conversa honesta. Eu falei, minha filha, esse tablet, ele faz uma coisinha no nosso cérebro que dá vontade de ficar mais e é muito difícil sair. É igual quando a mamãe e o papai às vezes está no celular e a gente fica distraído, você também fica distraída com esse tablet. E é muito difícil sair. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fazia com a TV. A gente vai ter que combinar esse momento. O problema é que quando o controle está totalmente nos pais, porque é conveniente para mim, eu preciso fazer as coisas, eu deixo no celular. Agora eu não preciso mais, então, filho, sai da tela. Quando isso acontece, é muito mais difícil para a criança realmente deixar, porque além dela estar ali, tendo prazer, alimentando o seu vício da tela, ela não tem autonomia sobre aquele momento. O controle está nos pais. Então, como que eu posso fazer? Mesma coisa, conversar, combinar o tempo que vai ficar na tela. E se é um momento que realmente eu preciso fazer isso agora, preciso fazer o almoço e as crianças não me deixam em paz, eu vou colocar ali num desenho. Tá, gente, ó, seguinte, eu preciso fazer o almoço, a gente tem meia hora, tudo bem vocês ficarem assistindo desenho? Tá, mas daqui meia hora a gente vai precisar desligar, ok? E eu já conversei e dei essa previsibilidade. Quando vai chegando perto de acabar essa meia hora, eu chego e falo, ó, falta 10 minutos. Falta 5 minutos, eu já vou dando aquele aviso prévio. Sim. Né? E deu a hora de desligar, eu vou lá com muito carinho, com muito amor. Olha, meu amor, deu tempo, agora a gente precisa desligar. E isso também não vai impedir a criança dela ficar chateada e se frustrar. Sem dúvida. Né? Mas você fez toda uma ação mais respeitosa antes do que se você simplesmente chegar e falar, Tirar. olha, agora deu porque agora eu tô livre. Sim. Né? Eu tô só pensando em mim. Então, eu preciso pensar nas crianças também. Olha, eu até peguei uma informação agora aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz o seguinte: segundo especialistas, o limite de tempo para crianças estarem em contato com esses aparelhos são determinados pela faixa etária, sempre com supervisão. Então, olha só, menores de 2 anos, nenhum contato com telas ou videogames. Dos 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia. Já dos 6 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia. Dos 11 aos 18 anos, entre 2 e 3 horas por dia. É importante disseminar essa informação, porque vai de encontro com o que nós conversamos, inclusive, na semana passada, sobre telas, né?
E as crianças também. Sim, foi muito importante. Quem não assistiu pode ver lá no canal do Facebook do Sim. Dito e Feito, que está lá gravado. Tem Na terça recortes passada também nós no seu falamos sobre as Instagram. telas. Sim, É isso mesmo. E é super atual, né? É uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom, eu sei que o assunto é amplo, mas o programa tem que continuar. Para você aprender um pouco mais sobre os levados da breca, você pode acompanhar aqui no Dito e Feito toda terça-feira a Vivian Cirineu, que é médica e educadora infantil, e também pode seguir ela no Instagram, tem sempre informações, curtir, compartilhar, ali disseminar a informação que ela divide conosco através do Vivi Cirineu. Vivi Cirineu. Pode, inclusive, marcar um horário para que ela possa atender você e o seu esposo, ou você que é o tutor de uma criança, para a educação dela ser de muita saúde e felicidade, né? sim, exatamente. O atendimento ele ajuda muito, porque às vezes a gente fica muito sem paciência quando alguém comentou, né? E a paciência a gente treina. A gente consegue treinar e isso ajuda muito nos relacionamentos. Com certeza. Obrigado, Vivi. Até a próxima terça, a gente falando a respeito dessa questão colocada aqui. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.